mulheres segundo o coração de Deus. Esse é o grande desafio para esse século, mas não somente para esse século. Esse é o grande desafio em todos os séculos. Eu fiz um apanhado aí de mulheres, e vocês estão vendo aí, tem Dorcas, tem Raquel, tem Ruth, tem Joquebede, tem Miriam, tem tantas mulheres da Bíblia aí, aquela mulher de fluxo de sangue, a mulher samaritana, mulheres de ontem, mulheres modernas ali, uma mãe com seu filho. Aqui eu coloquei a Ana Paula Valadão simbolizando essa nova geração de mulheres adoradoras. Coloquei ali do lado a última ali, uma senhora que eu conheço, que me é muito amada. Essa irmã, ela é diaconisa de uma igreja, está lá com Paulo Tide agora, e mãe da Isabela, e ela, diaconisa, estava ali limpando para a inauguração do novo templo deles, e eu fiz questão de colocá-la ali, porque são mulheres que nos representam, e que nós estamos representadas nelas também. E esse desafio de ser uma mulher segundo o coração de Deus, nesse tempo, não se resume a nós. Naquele tempo, essas mulheres tinham esse desafio. E se elas tinham algumas dificuldades, nós temos outras. Por exemplo, essas mulheres dos tempos bíblicos, elas não tinham a Bíblia como um todo, como nós temos. Elas não tinham conhecimento da história bíblica, da maneira como Deus agia no tempo e no espaço, de uma maneira completa. Elas não conheceram Jesus, a grande maioria delas, Dorcas sim, aquelas que estão ali envolvidas com Jesus, mas hoje nós temos um privilégio de termos a Bíblia como um todo, de termos a história completa, amém, queridas? Coisas que essas mulheres não tinham. Então, se elas tinham alguns desafios e também algumas facilidades, talvez, no tempo delas, nós também temos os nossos desafios e as nossas facilidades. Mas, verdade seja dito, não é fácil sermos mulheres neste século e sermos mulheres segundo o coração de Deus. Mas para falar sobre ser uma mulher segundo o coração de Deus, nós precisamos fazer algumas considerações sobre o coração feminino. Então, pode ir passando, tá, Rita? Se você puder ir acompanhando aí. Considerações sobre o coração feminino. Eu coloquei algumas coisas ali, talvez você se identifique com alguma coisa com relação ao seu coração. Primeiro, parece que o nosso coração tem vida própria. A gente tenta botar rédea no nosso coração, mas não tem momento que parece que o nosso coração tem vida própria. Está vendo aquela mulher lá olhando para o coração? Parece que o coração está ali separado. Muitas vezes nós estamos dizendo para o nosso coração, não é isso que eu quero, não é isso, até muitas vezes que a Bíblia diz, mas o coração está pendendo para um lado. Parece que o nosso coração tem vida própria. Uma outra consideração, lá embaixo, o nosso coração é sonhador. Cadê as meninas aí? Talvez algumas, jamais aí, para a nossa faixa etária, né? Eu já cheguei aos 50 aí, já parou um pouco de sonhar. Mas verdade seja dita, mesmo o tempo passando, nós ainda temos sonhos. E eu não estou falando nesses sonhos de Deus, eu estou falando essa síndrome de princesa que nós temos, de sonhar com coisas ideais, com padrões elevados. Ai, como eu queria que o meu marido fosse, como eu queria encontrar um homem assim, ai, eu queria que meus filhos fossem assim. A gente não tem esse coração sonhador assim? E isso, por um lado, é benéfico, mas por outro lado, nos traz sofrimentos também, porque nem sempre o ideal é o real. Diga-se, nem sempre o ideal é o real. O ideal seria termos maridos maravilhosos que nos amassem, que nos tratassem, que fossem nossos cabeças. Isso é o ideal. Mas é isso que você tem lá na sua casa sempre? Nem sempre. Algumas sim, algumas não. Alguns momentos sim, alguns não. Não é verdade? O ideal seria a gente sentar à mesa com os filhos, sendo uma família
família abençoada, as moças aí se dando bem com os pais, com as mães e tal. Isso não é o ideal, isso não é o bíblico, mas é assim que acontece no nosso dia a dia? Nem sempre. Então o nosso coração feminino, essa alma feminina que a gente tem, é sonhadora. E isso pode ser bom, mas pode ser ruim. Uma outra consideração sobre o coração. Nós, quando nos entregamos por inteiro. Verdade ou não? A gente vê que os homens, eles são mais prudentes, né? Eles se entregam, mas não tanto assim. Eles são mais reticentes. Nós não. Nós esquecemos de alguns versículos bíblicos, como por exemplo, maldito o homem que confia no homem, que põe o seu coração. A gente sabe que não há um justo sequer, nenhum. Nós esquecemos dessas coisas que a Bíblia nos alerta, mas o nosso coração se entrega. Isso, por um lado, é ótimo. Deus colocou isso em nós. É a nossa essência, mas é perigoso também. Mais considerações sobre o coração feminino. Se machuca com facilidade. Nós somos sensíveis. Por mais que a gente diga assim, não, a partir de hoje eu vou ser dura, não vou derramar uma lágrima. Já passaram por alguma crise assim? Crise existencial número 1000. Eu nunca mais derramo uma lágrima sobre esse assunto. Eu vou mudar. A partir de hoje, eu mudo. Coraçãozinho machucado. Muitas vezes nós guardamos entulhos no nosso coração. Muitas vezes as mulheres passam anos e anos carregando entulhos que não precisavam carregar, que bastava uma palavra de perdão, bastava apenas uma posição diferente. Certa vez Deus falou comigo, depois que eu tinha passado por uma luta muito grande, Deus falou claramente ao meu coração assim: minha filha, você vai querer ser feliz pela metade ou você vai decidir ser feliz de verdade?